Olá pessoal, quanto tempo! Como que vocês estão? Eu estou aqui hoje para compartilhar com você um dos textos que nós temos lido nessa maratona de Santa Convocação que está tendo na nossa igreja, onde nós estamos vamos ler todo o Novo Testamento em 40 dias. No começo dessa semana eu estava meditando em Marcos, versículo 9, a partir do versículo 14, que fala sobre a cura de um menino endemoniado. Então a gente percebe aqui que Jesus, nas suas andanças, ele se depara então com uma multidão e ele vê as pessoas ali discutindo. Ele pergunta o que aquelas pessoas estão discutindo. E aí um homem chega, sai do meio da multidão e responde Jesus que ele estava trazendo o seu filho ali. E ele fala assim: mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão e ele espuma a boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi para os teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então a gente vê aqui Jesus fazendo algo que era comum no ministério dele. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que o ministério de Jesus é baseado em salvação, cura e libertação. Jesus estava sempre ensinando, declarando a palavra, fazendo o Pai ser conhecido. Jesus estava sempre curando doentes e expulsando demônios. Então, ele estava sempre fazendo isso, salvação, cura e libertação. E nesse capítulo aqui, a gente vê algo muito lindo, do ministério de Jesus. Porque a gente percebe aqui como que Jesus é o socorro da humanidade, Esse homem com certeza estava em desespero. E ele fala: olha Jesus, o meu filho tem um espírito, Um espírito que o impede de falar. Olha só. Sei que tem muitas pessoas que não acreditam ou não conseguem nem pensar em demônios, em pessoas ficarem endemoniadas. Acha que isso daí foi para o tempo de Jesus, mas não. Nós estamos dando a continuidade ao ministério de Jesus. E a gente vê aqui algumas dicas, alguns detalhes, algumas singularidades nesse texto. É que o espírito imundo que agia nesta criança, nesse menino, ele impedia de falar. Olha só que nem tudo é natural. Normalmente a gente vê uma doença, a gente, fala assim: não, isso daí é coisa para médico. Então a gente tem dois extremos aí. Tem pessoas que tudo é demônio, tá com gripe é demônio, tá com dor de cabeça é demônio, tá com câncer é demônio, e não procura ajuda, não procura tratamento médico. E tem pessoas que acham que nunca é espiritual, E aqui a gente percebe que essa doença é espiritual. Ele fala assim que tem um espírito imundo, um espírito maligno que impede o filho dele de falar. Então a gente precisa, quando a gente sente qualquer coisa e sente alguma coisa diferente na nossa vida, tanto humana quanto física e espiritual, nós precisamos primeiramente orar. E depois nós precisamos sim, se precisar, procurar ajuda médica. Nesse caso ele foi direto até Jesus e ele identificou que aquele menino não tinha uma doença comum. Talvez ele já tivesse experimentado todos os tipos de remédio, já tivesse tido todos os tipos de diagnóstico. A Bíblia não fala como ele entendeu que era um espírito maligno. Talvez ele tivesse entendimento espiritual e ele então fala para Jesus que o que tinha no filho dele era um espírito maligno. E aí depois ele fala o que o espírito maligno fazia, que é um endemoniamento ou então uma manifestação demoníaca, Ele fala assim que o espírito pegava o menino e jogava ele no chão, E da boca dele saía espuma, ele rangia os dentes, ele ficava rígido, E aí ele mostra aqui um tipo de endemoniamento, Um tipo de manifestação demoníaca, Satanás, o jeito que ele age na vida das pessoas, isso é real, isso acontece nos dias de hoje. E a terceira coisa que me chama atenção é que o homem fala: eu falei para os teus discípulos orar, eu falei para os teus discípulos expulsar esse espírito, mas eles não conseguiram. E aí a gente fica assim pensando,
né? Homens que andavam com Jesus e que estavam sendo treinados e ensinados por Jesus, mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio, né? Talvez você que está me ouvindo, se uma pessoa ficar endemoniada do seu lado, você vai correr, porque talvez você pense que isso não é para você. Porque tem muitas pessoas que pensam que isso é para pastor ou para pessoas que têm um ministério, né, que trabalham em algum ministério de libertação, de intercessão. Na verdade, os ministérios, eles funcionam só para organizar, para trazer uma ordem, para trazer um tipo de ordem na igreja. Mas algumas coisas são para todos os crentes. Por exemplo, expulsar demônios, né? Mas para isso é preciso fé, é preciso autoridade, né? No nome de Jesus, é preciso estar em comunhão com Deus. A gente percebe aqui que os discípulos, mesmo andando com Jesus, algo impediu esses discípulos de realizar essa libertação. Quando Jesus ouve aquilo, Jesus fala: que geração incrédula. Jesus fala assim: até quando eu vou ficar com vocês? Até quando eu vou ficar fazendo aquilo que vocês já sabem, já me viram fazer? Né? Ou seja, Jesus está falando assim: vocês não creem de modo suficiente. E aí Jesus fala: traga o menino. E quando, olha só o que aconteceu lá no versículo 20. Eles trouxeram o menino e quando o Espírito viu Jesus, causou uma convulsão no menino e esse menino caiu no chão e começou a rolar, espumando a boca. Quando o espírito maligno que estava no menino viu Jesus, ele ficou endemoniado. Porque até então o menino não estava endemoniado. O pai conta como o menino fica. Mas quando o espírito vê Jesus, automaticamente ele se manifesta. É isso que tem que acontecer. Quando o espírito maligno vê Jesus em nós, eles precisam se manifestar. Por que hoje não tem mais manifestação de demônios? Uma interrogação, responda aí. Será que os demônios não estão estremecendo diante da presença de Deus que há em nós? Ou, reformulando, será que há presença de Deus em nós para que os demônios estremeçam e se manifestem? Porque quando nós estamos cheios de Deus, Satanás não consegue ficar. Então a gente percebe que a presença de Deus na vida de Jesus incomodou o espírito maligno. E aí Jesus pergunta para o pai: desde quando esse menino sofre? E ele fala: desde a infância. Opa, mais um detalhe: crianças podem ficar endemoniadas. Como assim, pastora? Como assim? Tem muitas crianças que foram consagradas a demônios. Os pais, não sabendo o que fazem, achando que estavam fazendo coisas boas, consagram os filhos a demônios, que muitas vezes não tem nome de demônios. Eu atendi uma moça, alguns meses atrás, que ela nasceu com câncer. E o seu pai tentando resolver, porque pai e mãe ficam aflitos. Levou então em um certo lugar e ofereceu aquela menina a muitos guias, a muitos demônios. E o que acontece? Aquela menina sempre teve manifestações demoníacas. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Mas eram manifestações demoníacas porque teve consagração. Outra coisa, os filhos estão debaixo da autoridade espiritual dos pais. E muitas vezes o que acontece? A casa, o lugar, né, que os filhos estão totalmente entregues a Satanás. É um lugar de briga, um lugar de desrespeito, são lugares onde Jesus não está, né? Lugares de abusos, lugares de consagrados, né? Lugares onde fazem rituais. As crianças acabam então participando porque vão com os pais, estão debaixo da autoridade deles e Satanás acaba então tomando posse ali do corpo de crianças. Há muitas crianças que vivem coisas assim inexplicáveis. Às vezes você não sabe e talvez você pense assim que isso não existe porque você não teve conhecimento. Eu oro para que Deus faça com que a igreja presencie coisas para entender o mundo espiritual, porque infelizmente a igreja do Senhor tem estado no estado assim de mornidão espiritual tão grande que eles não acreditam mais em coisas espirituais, né? Eu não sei, a Bíblia acho que está de cabeça para baixo, não acreditam mais em coisas espirituais. E a gente tem visto, nós temos acompanhado e ministrado crianças que têm comportamentos estranhos, crianças que veem demônios, crianças que estão com problemas no físico que nenhum médico consegue
resolver e entender, porque são problemas espirituais. Muitas crianças. Por isso nós precisamos sempre estar consagrando os nossos filhos, orando pelos nossos filhos, entregando os nossos filhos ao Senhor. Se você ainda não entregou o seu filho ao Senhor, não fez a consagração do seu filho, faça isso. Mesmo que ele seja grande, faça isso. Então, desde a infância, ele sofre isso. E aí, ele fala assim para Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Não sei, talvez aquele homem já estava cansado de levar o filho de um lado para o outro e nada resolver. Então a gente percebe aqui na fala desse homem um pouco de dúvida. Mas se podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? E aí Jesus é muito inteligente, ele tem uma retórica muito forte e ele pergunta assim: se podes? Tipo assim, você ainda tem dúvida? Né? Aí Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. Ou seja, eu posso, mas você crê? Né? Jesus falando para ele. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha só que legal, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Na verdade, o que eu imagino? Que não é que ele não cria, que ele estava desgastado. Então ele fala: creio, depois eu creio no que você está falando, mas ajuda-me a vencer isso, porque eu quero crer, eu quero acreditar, mas tudo que já aconteceu na minha vida me impede. Gente, quantas vezes nós ficamos assim? Será que essa não é a tua oração também? Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, porque tantas coisas já aconteceram comigo, eu começo a não crer mais. Ontem eu falei com uma menina aqui na igreja, ela falou assim: eu sei que Deus pode, mas sabe assim, eu creio que Deus pode, mas quando eu olho nos meus olhos carnais eu falo: será que vai acontecer? Mas ao mesmo tempo eu acredito. Uma luta mesmo, né, da carne e o espírito. A carne tá falando não, não, não. O humano tá falando não, não, não. Mas lá no fundo o espírito está falando sim, eu sei que tudo podes, né? E aí Jesus, ele pega, ele vê a multidão se ajuntando e o que Jesus faz? Ele repreendeu o espírito imundo dizendo, ouça isso: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Olha o que aconteceu, versículo 26. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. E o menino ficou como um morto no chão. E as pessoas falavam: ele morreu. Mas Jesus pega pela mão do menino e levanta o menino. Olha que tremendo. Então Jesus, ele dá uma palavra de ordem: espírito mudo e surdo. Porque havia olha que tremendo, um espírito mudo e surdo que impedia que aquele menino falasse e ouvisse, claro. E Jesus dá uma ordem: espírito imundo e surdo, eu te ordeno que saia. E ele então se manifesta e sai. E Jesus levanta aquele menino. E aí os discípulos ficaram em choque. Mas como assim, se a gente também orou e nada aconteceu? Né? O que acontece, Jesus? E Jesus responde ele: essa espécie só sai por jejum e oração. Gente, é muito detalhe nesse texto, a gente pode ficar aqui horas. Jesus está falando que tem castas de demônios, né? Tem legiões, tem castas. Os demônios são como que fala? Estou esquecendo a palavra. Mas tem os padrões, né? Tem as autoridades, o chefe e os encarregados, né? Então esse demônio que estava nesse menino era um tipo de autoridade muito forte. E Jesus fala que há certos demônios que só saem em jejum e oração. O que ele está falando? Há certas batalhas espirituais que é preciso mais preparo, né? Então, da mesma maneira que no céu tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos, o anjo guardião, o anjo ministrador, no inferno também. Então, há tipo de castas, há tipo de demônios que é preciso mais preparo. Há tipo de lutas espirituais que é preciso mais preparo. Então, não é só porque eu sou crente, não. Eu preciso me preparar para vencer algumas batalhas espirituais. Jesus é lindo.
A Bíblia é cheia de detalhes, de ensinamento sobre esse Jesus, sobre o seu ministério. Eu quero falar para você que esse é o nosso ministério na terra. Levar Jesus às pessoas, libertar através do nome de Jesus e curar através do nome de Jesus. Então não tenha medo, não seja incrédulo, peça para o Senhor aumentar a tua fé. Peça para o Senhor como esse homem fez. Eu creio, Jesus, mas me ajude a vencer a minha incredulidade. Porque muitas coisas nós não vivemos e não vemos porque nós não cremos. Então vamos orar? Eu quero orar com você. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Eu não sei o que as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Pai, de uma maneira tão simples que eu falei, foram alcançados. De repente eles estão vivendo algo na sua família, na sua casa, na sua vida, de ordem espiritual, e eles não entenderam ainda. Eu peço a Deus que os olhos dessas pessoas sejam abertos, para que eles entendam aquilo que é humano e aquilo que é espiritual. E aquilo que foi espiritual, Senhor, eu quero dar uma ordem agora do céu sobre a vida dessas pessoas, que todos os demônios, todos os espíritos malignos que têm travado essas pessoas, que têm feito com que essas pessoas não vivam em liberdade, que caiam por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Vem Jesus com libertação, vem Jesus agora mostrando, Senhor amado, para os teus filhos o que está acontecendo, a origem das coisas, o porquê das coisas. E se for espiritual, Senhor, mostre o teu poder, mostre a autoridade que o Senhor tem. Levante, Deus, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, para orar, para jejuar, para se preparar e para vencer as batalhas espirituais. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor continua fazendo milagres e maravilhas no meio do seu povo. E se alguém não crê, ajude essa pessoa a vencer a incredulidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.